bomba fiscal. Venha ela através de bondades eleitoreiras ou, como é o caso agora, com o executivo queixando-se do legislativo pelo que a equipe econômica identifica como pautas-bomba lá no Congresso Nacional. Pelo menos 20 projetos de lei ou PECs tramitando no Senado, estabelecendo ou reajustando pisos salariais. Separamos alguns exemplos. Confira. Um dos projetos cria o piso salarial de R$ 3.036 para quem atua na varrição e coleta de resíduos de lixo em espaços públicos, os chamados garis. O texto já foi aprovado na Câmara e aguarda a votação no Senado. Outra proposta quer garantir a merendeiras e funcionários de escolas públicas um mínimo salarial equivalente a 75% do piso do magistério e seria hoje de R$ 3.847. Outro projeto estipula um piso nacional de R$ 13.662 para médicos e cirurgiões dentistas para uma jornada semanal de 20 horas, além de adicional de 50% por hora extra e trabalho noturno. Já foi aprovado em comissão e aguarda votação no plenário. Existe ainda a PEC que reduz de 44 para 36 horas a jornada necessária para o recebimento dos pisos criados em 2022 para enfermeiros e técnicos. Já foi aprovada em comissão e depende da votação em plenário. Outro projeto estipula a jornada máxima de 30 horas semanais para psicólogos, com piso de R$ 4.750 e a atualização da remuneração pelo INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Daniel, você trabalhou com afinco o dia todo hoje em torno disso que a gente chamou de pautas-bomba. Boa parte desse segmento do nosso programa está exatamente dedicado ao seu trabalho de hoje. A pergunta é, depois dessa compilação, Daniel, isso passa? William, tem chance de passar e o governo depende muito do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com quem não se relaciona bem e praticamente não conversa desde a rejeição de Jorge Messias, para segurar essas pautas-bomba. Acho que o mais importante é a gente olhar o que isso nos diz sobre esse último ciclo de 4 anos de legislatura, de governo, etc. A gente teve uma combinação de um executivo, de um judiciário e de um legislativo absolutamente gastadores e convenientes com irresponsabilidade fiscal. Isso não parte só de um poder especificamente. Há quase que um pacto de mediocridade ali formado por penduricalhos e supersalários, com bombas fiscais preparadas pelo Congresso e com subsídios, incentivos fiscais, exceções ao arcabouço fiscal do lado do governo. É claro que num ano eleitoral isso soa muito tentador para os parlamentares. A gente vê parlamentares do Centrão, governistas de oposição, unidos nessa pauta aqui. Eu estava pesquisando e você tem relatores e autores dos projetos de todos os partidos, defendendo e pressionando o presidente do Senado para colocar em votação. Então, há uma combinação explosiva e um governo que tem estimulado tanto por meio do orçamento ou medidas para fiscais ou gasto público, fica com pouca moral, com pouca autoridade para tentar segurar essa pauta. Tentar segurar essa pauta. Alguém está interessado em segurar essa pauta? Não, William, todo mundo é candidato à reeleição. Quase todo mundo, né? Parte do Senado não, até parte dos deputados não, mas, assim, acho que tem uma questão importante, que o governo também tem um cacuete de identificar como armadilha fiscal, bomba fiscal, o que não é dele. O que é provocado por ele tem um impacto fiscal não é armadilha fiscal. O que é provocado pelo Congresso e liderado pelo Congresso é armadilha fiscal. Então, assim, as duas coisas são armadilhas fiscais e as duas coisas, os dois pacotes são eleitoreiros, tanto de um lado quanto de outro. A gente vê tantos debates aí nos últimos 6 meses do governo abrindo caixa de ferramenta para se reeleger. O Congresso olha para o lado e fala, poxa, eu também vou tentar me reeleger, porque eu sou candidato lá, porque a categoria tal está pedindo, porque tem esse benefício aqui que eu quero dar. Então, todos ficam num modo reeleição e todos colocam armadilhas fiscais e bombas fiscais na mesa. Isso vale para o Congresso, nesses casos que o Daniel traz e elenca,
mas vale também para o governo, naturalmente, porque o governo também é candidato à reeleição. Agora, Daniel, quando você estava iniciando a sua descrição dessa planilha de propostas que são bombas fiscais, por meritórias que sejam ou não, neste momento são bombas fiscais, e como o Caio assinala, a soma de tudo isso promete uma enorme crise do ponto de vista das contas públicas para daqui, lá no final do ano. A gente não vai escapar disso. Você fez uma menção importante às relações pessoais entre os chefes de poderes, particularmente executivo e do Congresso. Em que pé isso está? Não está avançando muito, William. A gente teve na semana retrasada a posse de um ministro do Tribunal de Contas da União, um ministro oriundo da Câmara, antigamente filiado ao PT. Quando toma posse no TCU tem que se desfiliar. E estavam lá no TCU os chefes dos poderes e houve um brevíssimo encontro ali do presidente da República com o presidente do Senado, na sala, no gabinete ali, na antessala, vamos dizer assim, do presidente do TCU. O clima ali descrito por várias pessoas que presenciaram era horrível, né? Um mal cruzou o olhar com o outro. Então, essa relação está absolutamente desarranjada desde que houve a rejeição a Jorge Messias. Já não era muito boa. E Lula está dobrando a aposta, porque diz que vai enviar novamente o nome de Messias. Existe uma desconfiança muito grande do presidente do Senado em relação ao Palácio do Planalto, inclusive uma percepção de que há uma instrumentalização na Polícia Federal em investigações do caso Master, das quais ele, presidente do Senado, pode ser vítima também, direta ou indiretamente. E existe ali uma dependência também do Palácio do Planalto em relação ao presidente do Senado. Porque Davi Alcolumbre agora, no dia 8 de junho, há um mês de o Congresso parar de funcionar neste ano, quem tem a capacidade de colocar em votação não só essas bombas fiscais, prejudicando o governo, governos estaduais, prefeituras, a sociedade, o contribuinte como um todo, mas é a pessoa que pode ou não colocar em votação a pauta do 6x1, do fim da escala 6x1 e redução da jornada de trabalho, que é tão desejada para a campanha petista. Para a gente encerrar esse segmento, Caio, o Daniel está levantando uma grande sombra. A gente fala aqui de política, de eleição, e tem a sombra da polícia e da investigação. Há, como o Daniel acabou de dizer, a suposição por parte deste ou daquele agente público, ou daquele político, ou daquele detentor de um cargo público, de que alguém seja capaz de manipular essas investigações em favor disto ou daquilo. Existe isso? Existe, William. Não a capacidade de manipular as informações, mas a capacidade de você rejeitar parte de informações que possam comprometer um grupo político ou um agente político. E no caso específico da delação do Daniel Vercaro, que ela é suprapartidária, pega muita gente da direita, pega parcela significativa da esquerda também, isso acaba sendo quem que está definindo isso nessa semana? A Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República, que também parte dos integrantes tem as ligações também para cima com grupos de poder, enfim. Então, sim, isso tudo é muito dessa delação dessa semana, que tem um prazo final para ser aceito ou não até sexta-feira, parte do que está sendo rejeitado, o que a gente tem ouvido, é muito uma parcela porque pegou de mais um e pegou de menos outro. Aí é o jogo e para se definir pelo menos até sexta-feira, que é o prazo que o ministro André Mendonça deu.